Tô, Matheus, E aí, meu querido? tudo jóia? Deixa eu Tudo arrumar aqui minha bem? câmera. Arrumar a minha aqui também. Você consegue me escutar bem? Consigo. E Então, você tá me tivemos um ouvindo? problema técnico, né? Doutor Nélio tá em casa, mas tá com o notebook e eu acredito que ele não vai conseguir entrar. Eu ainda não tinha feito live pelo notebook, apenas pelo celular. E eu acho que a gente vai ter esse probleminha, mas eu acho que a gente consegue conversar um pouquinho para não deixar de fazer essa live, né? Não deixar de conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente tem conversado esses dias e julgou ser tão importante, em especial no dia de hoje, né? O Código Penal, como eu falei agora, ele traz assuntos que nos traz muitas curiosidades, né? São assuntos que parecem ser de todas as disciplinas do direito, parece ser uma disciplina que parece ser um pouco mais palpável, né? A gente consegue pensar em mais exemplos e eu acredito que vai ser bem divertido falar sobre esse assunto aqui hoje, nessa noite. Então, quero Sim, claro. cumprimentar o Dr. Matheus, um grande amigo, né? É uma alegria dividir esse espaço contigo nessa noite. E o espaço é nosso, né? Todo mundo aí que nos escuta, se quiser, ao passo que a live for acontecendo, quiser tirar uma dúvida, deixa aí a sua contribuição, que ao final nós vamos te responder. E como eu falei mais cedo, né, Matheus? Eu acredito que esse é um assunto não só acadêmico, né? Mas ele está totalmente ligado às coisas que acontecem no No nosso nosso dia a dia, cotidiano, né? no nosso cotidiano, com certeza. E eu pesquisava, né, sobre a origem da legítima defesa e eu vi alguns autores, né, doutrinadores, porque no direito, para quem nos escuta e não é do direito, nós temos doutrinadores que falam sobre o assunto, depois nós temos jurisprudências que falam a respeito de alguns casos, e alguns doutrinadores falavam a respeito dessa confusão de saber de onde surgiu, né? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos nessa luta, né? E ele trazia essa Sim. reflexão que eu achei interessante. Então a gente pode, acho que, já começar falando a respeito disso, você falando um pouquinho do conceito, que eu acredito que vai nos deixar em casa e todo mundo que está aí nos escutando vai se sentir em casa também. Esse é o nosso interesse, né? Que a gente consiga partilhar desse assunto e se tornar um, né? E eu acredito que vai ser muito bacana. Com certeza. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer muito grande dividir esse momento contigo para tratarmos um pouco sobre a legítima defesa, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, né, a minha ideia surgiu através de uma conduta de um cidadão policial militar, servidor do Estado, que agrediu fisicamente um segurança particular, né? Então, dali me surgiu uma ideia de promover essa transmissão para tratarmos um pouco da legítima defesa, que seria uma conduta que poderia partir ali daquele segurança particular, mas que por motivo de força maior, né, pela impossibilidade, pela ausência de proporcionalidade, tendo em vista que na situação fática o policial sacou uma arma de fogo. E por ele não ter uma arma de fogo e por não portar nenhum outro equipamento proporcional para repelir aquela injusta agressão, o impossibilitou de exercer a legítima defesa. Mas antes de qualquer coisa, é importante explicar o que seria a legítima defesa. Bom, a legítima defesa é considerada uma excludente de ilicitude, né? O artigo 25, o artigo 23 do Código Penal, ele prevê as excludentes de ilicitude. Quando eu me refiro a excludente de ilicitude, é quando o agente pratica um ato e esse ato deixa de ser ilícito e deixa de ser crime e ele não se responsabiliza penalmente por essa conduta. Ora, sabemos que numa situação em que estamos sendo agredidos, nós podemos se defender, né? Então, a legítima defesa, a excludente de ilicitude, ela nos dá esse direito de nos se defender
e por esse ato nós não se responsabilizarmos penalmente. Mas para isso existem alguns elementos, né, da legítima defesa. O que seriam esses elementos? Popularmente, quando a gente, operadores do direito e daqueles que não exercem, não estão dentro da lei, pensa que a legislação trata da legítima defesa impondo ponto a ponto de como devemos agir. E isso não existe na lei, né? A única coisa que trata na legítima defesa são os elementos. O que seriam os elementos? As formas em que você deverá agir para se garantir juridicamente. Como eu disse no começo, não se responsabilizar penalmente por essa conduta. E um dos elementos é usar moderadamente dos meios necessários para proteger a si próprio ou pessoa ou um bem material, que no decorrer da live nós iremos explicar ponto a ponto do que é defender um bem material. Bom, a legítima defesa, ela exige que ocorra uma injusta agressão. Vamos a um exemplo. Eu estou caminhando na rua e sou agredido por um morador de rua. Qual é a razão para ele me agredir? Nenhuma. Então, é uma injusta agressão. Então, quando ocorre essa injusta agressão, nós temos todo o direito de repelir, de partir, mas do meio, como eu disse, moderado. Não é porque eu fui agredido injustamente com um tapa que eu vou devolvê-lo com um tiro de arma de fogo, né? Por um raciocínio lógico, nós vemos que meio moderado não existiu. Nós sabemos, num raciocínio lógico, que um tapa é desproporcional a um tiro, né? Então, um dos elementos é esse, a injusta agressão, né? Então, quando no artigo 25 do Código Penal diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, por exemplo, né, nós estamos numa situação fática onde, um exemplo, estamos numa rua e um rapaz vai agredir uma mulher. Nós estamos vendo aquela situação, vemos que algo inesperado vai acontecer. E a legítima defesa dá todo o direito, o artigo 25 do Código Penal dá todo o direito para que nós possamos ir lá e evitar maiores problemas. Ora, agredir a pessoa que estava ameaçando a mulher? Sim. Seria uma hipótese de lei. Estaríamos defendendo uma terceira pessoa, que figura, inclusive, como hipossuficiente nessa relação, nesse exemplo, né? Então, seria isso, né? Então, em resumo, para ficar claro, para frisar, os elementos da legítima defesa são usar qualquer meio necessário para si ou para outrem, injusta agressão sofrida deve ser atual ou iminente, a defesa deve ser proporcional à agressão sofrida, que foi o exemplo que eu dei do morador de rua, né? Então, também, doutor, é importante salientar também, né, dando aí continuidade a esse tema, que o artigo 23, que fala da excludente da ilicitude, ele fala um pouco do excesso punível. O que seria o excesso? Ora, sabemos que numa situação de legítima defesa é uma situação muito calorosa, né? É uma situação onde nós perdemos muitas das vezes o controle. Para quem acompanha, né, os jornais de televisões, vocês percebem que isso ocorre com muita habitualidade, né? E o artigo 23, que trata da excludente de ilicitude, lá no parágrafo único, ele fala que o excesso é punível e o agente que praticar mesmo o excesso com dolo ou culpa, ele será
penalmente prejudicado. Então, o excesso na legítima defesa, ele é punível. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente vai repelir, né, tá, no exemplo que eu dei do morador de rua. Né? Ele bate na gente, a gente vai lá, desfere 5 tiros de arma de fogo. Já fugiu dos elementos da legítima defesa. Já ficou desproporcional. Né? E o excesso não é que deixamos de praticar uma legítima defesa. Mas o magistrado, ao analisar esse fato, ele vai punir e você vai ser responsabilizado penalmente pelo excesso. Né? Então, nós temos sempre que se atentar a isso. Que ao agir em legítima defesa, nós temos que ser proporcional e saber que penalmente vamos responder se excesso houver. Né? E aí vale ainda, doutor Rudyard, destacar a questão do dolo ou culpa, né? Que muita gente que nos assiste não sabe. Né? E aí nós temos essa oportunidade de passar. O dolo é quando você tem a intenção de praticar determinado ato. Né? Então, um exemplo, eu tenho intenção de matar determinada pessoa. Então, eu vou lá com a intenção e o mato. Um exemplo hipotético. Eu vou, numa legítima defesa, tem um corpo inteiro. O cara me avançou com uma arma branca, com uma faca, e eu estou empregado com uma arma. Eu vou dar um tiro aonde? No peito ou no pé? Então, quando se dá um disparo no peito, há de se entender que o dolo seria matar. Uhum. Porque nós podemos disparar com arma de fogo no pé, ele pode se machucar e evitar me ferir. Então, Perfeito. A questão, até nesse mínimo detalhe, define a questão do dolo. Né? E quando é culposo, é quando você não tem intenção, mas aconteceu. Que é como, por exemplo, é difícil, numa situação hipotética, né, de uma legítima defesa, a gente pegar e lembrar de como funciona a legítima defesa e exercer ela na prática. Então, o culposo seria isso. Você não tem intenção, mas aconteceu. Né? Sim, então, sim. Juridicamente falando e na prática, no reconhecimento dos tribunais, fica difícil o juiz distinguir essa questão quando se há um tiro no pé e um tiro no peito. Né? Então, é muito interessante destacar isso. Né? E quando nós pensamos em legítima defesa e que se fala de dolo ou culpa, né? A gente tem que estar sempre controlando a nossa emoção, porque pelo parágrafo único do artigo 25, a gente responde pelo excesso, e o parágrafo único é bem claro. Mesmo que ocorre dolo ou culpa. Sim. Né? Então, é muito interessante a gente frisar isso e saber que o excesso nos pune e nos isenta, inclusive, de uma absolvição por legítima defesa. Né? Então, é isso. Eu passo a palavra para o doutor para que você prossiga aí abordando aquilo que você entender necessário. Não, muito bacana isso que você trouxe, né? Eu acho que de início, em tudo no direito penal, o magistrado, né, e o juiz que está conduzindo aquele processo, ele vai avaliar a conduta do agente, né? É isso que o doutor Matheus estava dizendo. Então, aqui na legítima defesa, ele vai avaliar o ânimos, né? E no caso, o ânimos defendente, né? Para perceber se de fato aquele agente ele estava de fato agindo em legítima defesa ou se houve um excesso, né? Dentro da razoabilidade. Aqui nesse instituto, será uma questão que será analisada, né? Então, no artigo que o doutor Matheus mencionou, a gente tem lá as excludentes, como foi bem frisado, que exclui o ilícito. Eu gosto de dizer que muitas vezes a própria nomenclatura já nos diz alguma coisa, né? Ela exclui o ilícito, né? Como você bem disse. Um raciocínio.
E assim, é interessante pensar quais são os bens juridicamente amparados, né, na legítima defesa. Todos, né? Com exceção aqueles que são possíveis recorrer ao Estado. E eu vou trazer um exemplo: a ameaça, né? É muito comum a gente ver uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, e aqui a gente está falando de crimes de menores potenciais ofensivos, né? Que são cuidados por uma lei específica, que é a Lei 9.099, aonde situações como essas a gente vai até o juizado, o GCRI, né? A gente chama assim, Juizado Especial Criminal. E é interessante porque, assim, em casos como esse, né? Se alguém nos ameaça, como conduziríamos essa situação, né? Levaríamos ao Estado para que ele avaliasse e ali, diante de uma instrução penal, avaliar a conduta daquele agente, ou com aquela dessa conduta inesperada, agir de forma moderada ou não, e aí termos uma conduta recíproca, né? É interessante avaliar isso. E então, eu vinha pesquisando sobre a legítima defesa, que é um assunto que eu e o Dr. Matheus conversávamos esses dias e achamos importante. E eu tentei entender como isso acontece em outros países. Em especial porque, assim, o Brasil, muitas vezes, ele recepciona algumas coisas de outros países. Isso é muito bacana, né? Perceber como um outro país lida com aquela situação, apesar de termos culturas diferentes. Mas nos Estados Unidos, que tem vários estados, em especial na Flórida, tem um instituto chamado Stand Your Ground Law, que quer dizer o quê? Você pode proteger o que está à sua volta. Então, ou seja, numa situação como essa que o Dr. Matheus falou, do mendigo, que vem e, de alguma forma, te insulta ou te bate, ou algo nesse sentido, se aquele agente ali, né, aquela pessoa tem uma arma e ela desfere um tiro, ainda que seja no braço, na perna, que isso é algo avaliado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não será avaliado por esse instituto. Então a gente percebe a diferença de um país para o outro, né? E essa é uma coisa que a gente viu uma discussão recentemente aqui no Brasil, né, por causa do pacote anticrime. Dr. Matheus atua um pouco mais no direito penal, deve ver vários exemplos a respeito deste assunto. Mas no tocante legítima defesa, que é um assunto que nós estamos conversando agora nessa noite, a gente teve alteração naquelas condutas voltadas para o agente público que trabalha na área de segurança pública. Então nós temos aí o policial, né? Policial civil, policial federal, que aquele agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão a uma vítima refém, ele estará respaldado pela legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, né? E aí a gente tem, tempos atrás, nós tivemos, se não me engano, na Caixa Econômica da Ceilândia, né, doutor? Um caso muito, muito parecido com esse, parecido, que à época ainda não vigorava esse pacote anticrime, né? E a gente teve um desfecho diferente, né? Sobre a conduta daquele servidor público, né? De segurança pública. E hoje a gente consegue ter uma interpretação, eu acredito que elaborada a respeito disso, né? Sim, sim, com certeza. Assim, só aproveitando assim um pouco do que você falou em relação à minha prática, né, doutor? Eu tenho uma certa revolta, né, quando se trata um pouco de legítima defesa. Por quê? Né, assim, até a título, doutor, de desabafo, né? Desde quando eu comecei a estagiar na advocacia, né, lá em meados do 5º semestre, eu me deparei com algumas situações, né? Porque a minha experiência também, quanto à questão da legítima defesa, ela se limita quanto ao crime doloso contra a vida, né? Eu nunca me deparei com uma situação de legítima defesa quando uma pessoa defende um bem material, né? Que é o exemplo que você mencionou, inclusive, dos Estados Unidos, né? Então, a minha experiência, ela se limita um pouco, né? Em 2017, um cliente me procurou
dizendo que ele estava sendo ameaçado pelo ex-namorado da namorada dele, né? E aí eu orientei a que ele registrasse alguns boletins de ocorrências por ameaça, anexasse na ocorrência as provas que ele tivesse, documental, áudio, filmagem, testemunha, né? Para que ele, se caso fosse um dia se defender, ele pudesse estar respaldado pela legítima defesa, né? E aí ele registrou por volta de 3 ocorrências policiais, né? Me entregou essas ocorrências policiais, eu fui guardando, né? Mas por medo, o meu cliente passou a portar um revólver calibre 38. E aí, num belo dia, ele estava trabalhando, né? Em outro bairro diferente de onde esse rapaz, né, que o ameaçava morava, e esse rapaz foi até o trabalho do meu cliente. Ora, se ele ameaça, tem ocorrência policial, a própria namorada do meu cliente falava que ele realmente o ameaçava via mensagem e etc. E ele, respaldado, disparou contra a vítima nesse dia que ele estava rodando lá no local onde ele trabalhava. Ocorre que ele praticou o excesso. Ele desferiu 5 disparos de arma de fogo, acertando a região da cabeça da vítima por trás, né? E o que eu queria dizer a quem nos assiste e também a você a título de experiência, que, consequentemente, o excesso levou ele a uma prisão preventiva e a uma condenação de 30 anos pelo tribunal do júri. Isso tudo pelo excesso. Se ele tivesse desferido de alguma forma um disparo que não fosse letal, creio eu, como advogado, como defesa, exerceria ali uma legítima defesa e iria requerer, né, a absolvição pela excludente de ilicitude, né? Outros casos, doutor, também que eu tive, sem excesso, foi preso preventivamente e só saiu, doutor, depois de uma absolvição pelo reconhecimento do tribunal do júri. Ora, se a legítima defesa é aplicável a um caso, entendo eu que um delegado de polícia, ali na fase de inquérito policial, pode indiciar pelo crime, mas cumular no despacho de indiciamento pela legítima defesa. Só que os delegados, eles não querem se responsabilizar por esse tipo de situação. Então, resumindo, o rapaz se defende, vai preso, é indiciado por tentativa de homicídio, isso quando a vítima não morre e é indiciado por homicídio. Aí o Ministério Público, depois de finalizado o inquérito, denuncia o agente que se defende por homicídio. Poxa, e ainda deixa, doutor, preso preventivamente. Então, a questão da legítima defesa, pela pouca experiência que eu tenho, é muito conflitante. Por quê? É muito raro um magistrado, um juiz de direito de uma vara criminal rejeitar a denúncia por entender que determinado crime deixou de ser crime pela legítima defesa. Não, eles costumam, doutor, declinar a competência para o tribunal do júri. E o advogado tem que ir lá e mostrar para os jurados, para quem não sabe, só assim, bem breve, crimes dolosos contra a vida, né, homicídio qualificado, aborto, auxílio ao suicídio, são crimes que competem ao tribunal do júri. É importante mencionar, né, doutor? Você concorda? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Então, esse tipo de crime, um exemplo, uma tentativa de homicídio qualificada, um homicídio consumado qualificado, passa para a competência do tribunal do júri. O tribunal do júri é uma sessão de julgamento
onde o juiz de direito declina a competência para a população da região onde foi praticado e consumado o crime para julgar determinada pessoa, né? Uhum. Então, resumindo, é muito mais difícil, né? Eu, graças a Deus, tenho muita facilidade, né, de transmitir o conceito de uma legítima defesa de acordo com a legislação. Isso aí eu tenho. Mas difícil é uma pessoa leiga que não conhece do direito e muitas das vezes, doutor, já tem uma visão errada ao respeito do advogado criminalista, que fala que advogado criminalista defende bandido, né? Então acaba que nos prejudica consequentemente, né? Então, assim, eu sou revoltado demais nesse ponto, né? Eu acho que se um delegado de polícia entende que existe legítima defesa, eu entendo que ele, como autoridade policial, tem autonomia de indiciá-lo e cumular o crime como a legítima defesa, né? Então, por esse pouco tempo de advocacia, de estágio na área do direito, eu notei isso. Então, é muito conflitante a legítima defesa e os entendimentos dos magistrados, né? Como você falou, a gente esbarra num critério muito subjetivo, né? E aí é onde entra o papel do advogado, que traz um contexto técnico. Acho que quem está nos escutando aí tem percebido que quando a gente começa a falar, é um mundo, né? E isso, em vários casos que aparecem para que venha uma defesa técnica, há essa possibilidade da gente falar sobre isso, né? A Daiane está perguntando o seguinte, olha, no caso de uma mulher que se encontra em estado de TPM, ela também responderia pelo excesso? A Daiane nos fez lembrar de um contexto histórico, porque o nosso Código Penal ele é de 1940, mas anterior a ele, nós tínhamos o de 1890. Percebam, esse nosso código, ele já tem, já tem uma certa idade. E é interessante porque o Estado ele vem dando respostas aos anseios da sociedade, à evolução histórica, né? Mas percebam que no Código de 1890, o anterior ao nosso, nós tínhamos a legítima defesa da honra. Eu vou dar esse layout só para chegar na resposta da pergunta da Daiane. Então, nós tínhamos, por exemplo, casos de adultério, que era considerado crime, mas onde, em situações como essa, um dos cônjuges que se deparava com essa situação poderia ali, diante da emoção, né, que a gente não está discutindo isso aqui, mas diante daquela situação poderia vir ali e matar aquela pessoa que estava praticando o adultério, né? Isso com o nosso atual código não permaneceu, né? No entanto que no artigo 28, eu vou citar o inciso primeiro, só para a gente poder falar a respeito dele, não excluem a imputabilidade penal. Primeiro, a emoção ou a paixão. Bom, a TPM ele é um estado de tensão, né? É claro que numa situação pontual, esse excesso vai ser avaliado. É algo que a gente tem comentado, o doutor Matheus falou no início da nossa live. Então, provavelmente, como a gente tem falado que é uma questão subjetiva, com um pouco de segurança, eu te digo que responderia sim, tá? Esse caso de TPM, ele não excluiria o ilícito. Depende muito da situação, tá? Se naquela situação você teve uma injusta agressão, que foi algo que está no caput do nosso artigo que fala da legítima defesa, ainda que você esteja de TPM, a gente não está... a TPM ela pode até dar esse impulso, essa coragem para você revidar. Ou, por exemplo, tem um tipo de legítima defesa que é a sucessiva, ou seja, vamos dizer, não estou falando que é o seu caso, vamos dizer que tem uma jovem ou uma senhora que é casada e por algum tempo aquele esposo dela venha agredindo durante um tempo, mas ela nunca revidou. Pode ser que nesse dia que ela estava de TPM, esse senhor passou um pouco da linha e ele agiu com excesso. E você, por estar de TPM, falou, não, hoje eu vou revidar, né? Então, o que vai ser analisado? A conduta do rapaz, né? Ou da moça, se a gente tiver uma situação
de casais homossexuais, então vai ser observado ali as duas condutas, né? O excesso das duas partes, né? Então é um ponto, né, doutor, que a gente precisa ter cuidado em Sim, com relação certeza. a essa questão das emoções que estão à nossa volta, em especial isso que a Daiane trouxe, que eu achei muito boa a sua pergunta a respeito da TPM, tá? E não só nesse caso, mas casos de pessoas que talvez tenham algum transtorno, né? Pode acontecer. E aí a gente vai entrar numa outra esfera para poder avaliar a saúde psicológica daquela pessoa, né? Então tudo isso é avaliado, a gente tem um cenário O imenso. que justificaria a imputabilidade, né, doutor? Perfeito, perfeitamente. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, se ficou claro o que a gente conversou aqui. A gente abrangeu o que a gente queria falar hoje. O doutor Nélio, infelizmente, não pôde Não participar pode porque teve um participar. problema técnico em casa. Ele com certeza traria pontos muito, muito bacanas. É um profissional excelente. Com certeza nós vamos marcar outra live, né, para Com falar de certeza. outro assunto. Mas que pena. Mas se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, né, alguma aresta que a gente precisa fechar, o momento é agora. Bom, essa live ela vai ser publicada, tá? No meu Instagram, Instagram do Dr. Matheus. Então ela vai ficar disponibilizada. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, perguntar, que prontamente nós vamos responder. Não é isso, doutor? Com certeza. Estamos sempre à disposição, né, para discutir, né? Às vezes alguém passa aí por alguma situação de ameaça, como foi o exemplo do meu cliente, né? Com E certeza. às vezes quer uma orientação jurídica no sentido de, se caso um dia for se defender, não possa responder pelo excesso, né, doutor? Que o Com excesso ele certeza. realmente é muito prejudicial, né? Até assim, já que não teve nenhuma pergunta até esse momento, né? Uhum. Ano passado eu fiz um júri, se eu não me engano, foi em outubro de 2019, né? Nesse júri, com muita dificuldade e muita revolta, como sempre, né? Quando se trata de júri, tem algumas decisões dos jurados que eu realmente não consigo entender, né? E antes de dar entrada na minha OAB, eu fui, né, jurado aqui na região onde eu moro, no Riacho Fundo 1, em Brasília, né? E aí eu sentei como, né, como jurado e passei ali a colocar o que eu aprendi na faculdade em prática. E eu vi que realmente não, eu passei a ter uma visão e discordar plenamente com o Tribunal do Júri, né? Esse Uhum. júri, por exemplo, não porque fui eu que estava na defesa, não é porque eu não atingi a finalidade da defesa que eu estou falando isso. Ora, meu cliente levou alguns golpes de faca, pegou a faca no bar, correu atrás do rapaz e desferiu né, alguns golpes de faca, né, que não foi a causa da morte nesse momento. Mas o Uhum. rapaz voltou, tentou desferir golpes de faca, ele desferiu outros e matou a vítima. Eu levei isso para os jurados, simulei de forma detalhada de como foi o fato e os jurados simplesmente consideraram que o fato dele ter corrido atrás da vítima prejudicou a aplicabilidade de uma legítima defesa. Ora, se o golpe não foi fatal, eu vejo aqui claramente que é uma legítima defesa recíproca, Uhum. que fica difícil entender, né, quem foi de fato que começou, até porque as próprias provas do processo eram duvidosas. E o juiz poderia, antes de dar uma sentença de pronúncia, declinando a competência para o tribunal do júri, ele poderia absolvê-lo por ausência de prova, por não Perfeito. identificar, naquele momento, quem seria de fato o agressor principal. Né? No primeiro Uhum. momento, eu entendo claramente que ele correu atrás da vítima, desferiu, mas o rapaz voltou e desferiu outros golpes de faca. Só que nas provas do processo não ficou clara. Então, assim, Uhum. declinou a competência para o tribunal do júri, os jurados não conseguiram interpretar por algum problema, né, que não tem outro, e aí o condenaram. Tudo bem, homicídio simples.
mas ele se defendeu, que poderia e foi uma tese de absolvição pela legítima defesa, né? Então, Perfeito. é uma situação muito delicada, né? Eu acho assim, não sei, doutor, se você teve alguma experiência em outros tipos de legítima defesa, né? Porque, como eu falei, meu conhecimento ele é limitado aos crimes dolosos contra a vida, né? Uhum. Então, eu carrego esse conceito aí, essa visão, né? Então, se você tem aí alguma experiência, teve alguma experiência, queria que você Uhum. passasse aí para a gente. Não, com certeza. A minha atuação no direito penal, assim, eu ainda não fiz nenhum júri, né? Eu sou um apaixonado pelo direito penal, né? Mas eu tenho lido muito, né? Estudo muito sobre o assunto. Então, assim, felizmente hoje eu não acrescentaria com exemplo. Mas você trouxe exemplos muito bacanas, porque na prática, né, doutor, é totalmente diferente de como nós lemos nos Totalmente livros, né? diferente. E nós temos duas perguntas bem interessantes, uma do Gonçalves, não tem o primeiro nome dele, então vou falar Gonçalves, né? Que ele fala sobre quando um homem apanha de uma mulher. Tem a lei do João, e nós temos uma outra pergunta da Daiane. Qual a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa? Eu vou começar pela Daiane, primeiro pelas mulheres. Bom, vamos lá. Estado de necessidade. Vamos pensar numa senhora que tem 3 filhos. Vamos falar que ela tem 3 filhos. Ela mora ela tem uma situação de miserabilidade, né? Passa por diversas dificuldades. E numa situação X, ela acaba entrando no supermercado e ali ela furta alguns alimentos. Tá. A gente pode avaliar essa atitude como um estado de necessidade. Vejamos, ela é uma pessoa que, infelizmente, não tem condições financeiras bacanas, os filhos estão passando por necessidade. Eu digo até que esse caso poderia ser avaliado como, quando a gente fala, doutor, que é uma situação não ínfima, mas de pequeno valor, eu esqueci o instituto. Princípio da insignificância. Da insignificância. Então, esse é um assunto que vai ser tratado em juízo, né? Então, nós temos duas diferenças. Primeiro, esse estado de necessidade. Vamos pensar nessa senhora que tem esses filhos, que passa por dificuldade e numa situação de limites, ela chega a tomar essa atitude de ir ao supermercado, é pega ali no ato do furto, porque é uma diferença de furto e roubo. Às vezes a gente acaba falando, quem não é do direito, e tranquilo, assim, acaba falando errado, fala que ela roubou, né? Mas no roubo a gente tem um emprego de violência, né? No furto a pessoa vai lá, não tem uma certa vigilância, ela vai lá e pega o produto, né? E a legítima defesa, nós falamos aqui, né? Que é quando aquela pessoa, ela age, né? De modo moderado, que foi algo que nós falamos, para repelir injusta agressão. Então, nós temos duas situações diferentes. Agora, o Gonçalves, né, que pergunta sobre a lei do João. Bom, não temos, né? Não temos a lei do João. Mas o que acontece? E aí o doutor Matheus pode complementar. Nós temos Pode, a com lesão certeza. corporal, que vai ser avaliada em leve e grave, e moderada. E a moderada também. Então, assim, a Sim. gente percebe que em vários institutos vai ser analisado o dolo, que foi o que o doutor Matheus falou no início, né? E o resultado, né? Qual foi o resultado daquela ação? Então, essas duas coisas vão ser avaliadas. Assim, só para um pouco estender mais sobre essa questão aí do Gonçalves, né, com essa pergunta um pouco engraçada, né? Nós sabemos que agredir, o homem que agride uma mulher, a gente foge um pouco da lei do Código Penal, se estende um pouco ali para a lei da Maria da Penha, né? Uhum. Só que sabemos que pelo fato de tratar de uma conduta que é versada pela lei Maria da Penha, isso não exclui a questão do que está aqui no Código Penal. Ora, se sua mulher pega seu celular e quebra, pega seu celular e vai quebrar, você pode muito bem pegar na mão dela e pegar o celular. Isso é uma agressão por parte do homem perante a Maria da Penha. Mas numa briga jurídica, a defesa do agressor, que a terminologia muda, né, doutor? Quando se trata de Maria Uhum. da Penha, Sim. a gente pode tentar uma absolvição e até uma rejeição de uma denúncia
né, pelo fato da legítima defesa do bem patrimonial, né? Então, Perfeito. assim, Gonçalves, respondendo à sua pergunta, se caso você for passar, se um dia a vida te proporcionar esse momento, de ter que lidar com uma postura dessa, eu te aconselho a ser proporcional, né? Perfeito. É sempre evitar o excesso. E aí, juridicamente, arrumar um bom advogado, né? Para tentar aí uma rejeição de uma denúncia. Né? E é Sim. isso. Pessoal, muito Aí, obrigado, viu? Tá encerrando o nosso tempo aqui. Infelizmente, o Instagram, ele só nos dá alguns minutos. A gente poderia fazer um curso aqui sobre legítima defesa. Daiane está perguntando qual é o tema da próxima live, doutor. Eu vou deixar o vamos dever de estudar casa e para falar para escolher. ela. Vocês Dá uma podem dica aí. sugerir. Pode sugerir Sugere um aí. tema que a gente vai falar com alegria e com disposição. Doutor, muito obrigado. Gente, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelas considerações. Tá joia? A live vai ser publicada. Se tiver alguma dúvida, deixa aí o seu alô, tá joia? E a gente vai te responder em seguida. Tamo junto. Tuane, estou ansioso para a próxima live. Obrigado, gente. Karina aí Muito obrigado aí, também. gente. Ó, a Daiane tá falando Agradeço. do ECA. Inclusive, o ECA completou 30 anos agora. Então, um bom assunto É para um a gente bom poder tema, com falar, certeza. conversar um pouquinho sobre o contexto histórico, perceber como tem sido hoje. Inclusive, doutor, eu estou já pensando na tese de mestrado e eu quero falar um pouquinho sobre como essas crianças que vivem em abrigo, como é a relação dessas crianças com os pais que estão presos? Como é que é o acesso à educação dessas crianças? Então, é um assunto que a gente pode ir amadurecendo e a gente Com pode conversar certeza. com certeza. Com O certeza. Gonçalves está querendo perguntar mais uma coisa, mas eu acho que por conta do tempo do Instagram, a gente talvez não consiga te responder. Mas deixa aí, não sei, você acha que dá tempo? Está Eu 42 acho, minutos. não sei, eu vou me despedindo para, se caso Tá, cancelar, eu pelo menos me despedir. Bom, beleza. primeiramente eu agradeço imensamente aí por esse momento, por esse pouco momento, né? Sabemos que o nosso tema é muito amplo, é muito grande, infelizmente não temos tempo. Podemos se estender por outras lives, se quiser me convidar, Uhum. estou sempre à disposição, né? E aos que estavam aí assistindo, né? Tamo junto. Qualquer coisa, pode chamar a gente no direct, mandar mensagem. No meu próprio Instagram tem o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dica, né, doutor? Temos que ter Com essa certeza, humildade, né, com de certeza. receber dicas. E é isso aí. Boa noite a todos, Sim, né? sim. Que espero ter colaborado muito com o conhecimento Foi que eu ótimo. tenho, né? E ter passado, transmitido para vocês. Lembrando, ao se defender, cuidado com o excesso. Um abraço, meu amigo. Gente, pessoal, boa noite aí. Fiquem com Deus e Boa a gente se noite. encontra na próxima, tá joia? Até logo. Até logo. Valeu.